O caso de hoje aconteceu no ano de 1998 e se trata da assustadora história de um menino que conheceu o mal nos piores níveis possíveis. Uma história sobre como a inocência e a maldade podem caminhar lado a lado. Eu sou a Amanda Green e no vídeo de hoje eu conto o horripilante caso de Robbie Middleton, menino que no dia de seu aniversário se tornou vítima em um dos casos mais chocantes da história dos Estados Unidos. Olá meus queridos e queridas, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E eu tenho que começar esse vídeo dizendo que talvez esse seja um dos vídeos mais pesados aqui do Mentes e Crimes. E vocês já me conhecem, sabem que nunca foi e nunca será a minha intenção trazer histórias apenas para chocar vocês ou fazer sensacionalismo usando a dor das vítimas. Eu trago apenas histórias que me impactam de alguma forma e que me fazem ter a necessidade de compartilhar com mais pessoas. Mas se você é muito sensível a esse tipo de conteúdo, eu te sugiro que assista a vídeos um pouco mais leves aqui do meu canal. Assista até o final e se você gostar do vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, porque aqui eu posto vídeos sobre casos criminais todas as semanas, mas eu tenho muitos planos para expandir o conteúdo, claro, sempre respeitando a proposta do meu canal. E também me siga lá no Instagram, porque eu sempre aviso quando eu posto e lá você também pode me dar as suas sugestões para casos e temas que você gostaria de ver aqui no canal Mentes e Crimes. E se você está estranhando esse cabelo, esse visual, é porque estou gravando esse vídeo na noite de Halloween. E mais cedo eu levei o meu filhinho para pegar doce, ele estava vestido de Homem-Aranha, e eu fui vestida de bruxinha colorida, caso vocês ainda não tenham identificado. E eu me diverti tanto montando esse visual todo que eu resolvi gravar e mostrar para vocês. E se vocês gostaram desse visual, deixa nos comentários a hashtag bruxinha colorida, que eu tenho vários outros cabelos coloridos e eu posso passar a usá-los só para fazer uma gracinha com vocês que me assistem. Mas agora falando sério, vamos ao que interessa. Vamos para o caso de hoje. Robbie Middleton nasceu no dia 28 de agosto de 1990 e tinha apenas 8 anos quando tudo aconteceu. Ele era filho de Robbie e Colleen Middleton e também tinha outros 2 irmãos mais velhos. Na época dos fatos, a família morava numa cidade rural do estado do Texas, nos Estados Unidos, e o Robbie foi descrito como uma criança muito ativa. Ele tinha um senso de humor muito inteligente, sarcástico, e ele também tinha interesse em atividades ao ar livre. Ele gostava de andar de bicicleta, nadar e pescar nos rios, gostava de fazer trilha, acampamento, coisas desse tipo. Tanto ele quanto a sua família já eram muito conhecidos e queridos ali na região. E um fato muito importante para que vocês realmente entendam as circunstâncias desse caso é que a vizinhança onde o Robbie morava com a sua família era considerada extremamente segura e existia um senso de comunidade muito forte lá. Então era comum que as crianças fossem nadar nos rios sozinhas, que elas caminhassem até a escola, que elas brincassem sozinhas nas ruas e nas florestas, e também que elas fizessem trilhas sem acompanhamento de adultos. Até então não existiam motivos aparentes que gerassem preocupação nos pais. E esse senso de segurança permaneceu por muito tempo sem ser abalado. Porém, tudo mudou no dia 28 de junho de 1998, que foi a data em que uma tragédia sem precedentes marcou aquela vizinhança para sempre. Bom, aquele dia tinha tudo para ser um dia cheio de alegria, porque era um dia ensolarado de verão e também era o aniversário de 8 anos do Robbie. Os pais contam que o garoto estava muito feliz, eles tiveram uma festinha só ali para a família e o Robbie acabou ganhando muitos presentes. E dentro desses presentes estava uma barraca de acampamento. E o Robbie desejou muito essa barraca por muito tempo, então quando ele finalmente ganhou, a primeira coisa que ele quis fazer foi compartilhar a felicidade com um dos seus melhores amigos, que se chamava Beto Padilha. E o Beto vivia numa vizinhança bem próxima. O Robbie, inclusive, tinha o hábito de visitar o Beto quase todos os dias e quase sempre ele usava um atalho na floresta, uma pequena trilha, para chegar até a casa do amigo. E naquele dia o menino Robbie estava transbordando de felicidade. Ele queria muito contar para o amigo que tinha finalmente recebido a barraca de presente e perguntou à mãe se podia caminhar até a casa do amigo. E claro, a mãe não viu problema algum, deixou que ele fosse e ele saiu de casa. A mãe já sabia que ele usaria a trilha na floresta, afinal ele já tinha feito aquele trajeto muitas vezes e as crianças ali da região consideravam aquele um atalho perfeito, porque ele conectava 2 vizinhanças diferentes. Mas uma trilha na floresta também pode ser um local perfeito para alguém com uma mente diabólica e cruel se esconder e esperar para atacar. E nesse caso foi exatamente o que aconteceu. Nessa parte do vídeo eu vou começar a descrever vários fatos muito gráficos que podem causar gatilho em muitas pessoas. Então se você é sensível, ainda dá tempo de parar por aqui e assistir outro vídeo do canal. Mas voltando à história, o Robbie deixou a sua casa e caminhou por algum tempo até chegar à entrada dessa trilha na floresta que se conectaria com a outra vizinhança. Ele queria muito chegar até a casa do Beto,
mas infelizmente isso nunca aconteceu. Bom, perto da entrada dessa trilha existia uma rua e a estrada principal. E naquele dia um homem chamado Mark estava levando seus 2 filhos para uma atividade extracurricular, mas parou o carro quando viu uma cena muito estranha. Ele viu um menino nu que aparentava estar coberto de lama. Esse menino era Rob Middleton e ele estava cambaleando, quase caindo, tentando sair da trilha. E aquilo também chamou a atenção de outras pessoas, afinal, elas acreditavam estar vendo um menino nu coberto de lama saindo da floresta. Pelo menos era o que eles acreditavam, porque a verdade era muito pior. Quando Mark e os outros vizinhos se aproximaram do Rob, eles perceberam que aquilo não era lama, e sim queimaduras gravíssimas. Rob tinha perdido seus cabelos e o rosto estava completamente desfigurado. Suas pálpebras tinham sido queimadas e os olhos aparentavam saltar do rosto. A pele de seus tornozelos estava literalmente se derretendo e se fundindo com o pouco de roupa que ainda restava. Rob exalava um cheiro muito forte de gasolina e ainda era possível ver fumaça saindo de seu corpo. Era uma verdadeira cena de horror. Mas o mais intrigante é que o Rob ainda estava vivo, apesar das queimaduras gravíssimas, e ele também tinha capacidade de conversar e não aparentava estar sentindo dor alguma. Isso muito provavelmente por estar em estado de choque. A essa altura já existiam várias pessoas em volta do Robin, e enquanto o socorro não chegava, essas pessoas passaram a perguntar para o menino o que tinha acontecido. E algumas vezes ele respondeu apenas que não sabia o que tinha acontecido, mas depois de ter sido perguntado tantas vezes, ele disse que um jovem chamado Rex teria ficado bravo com ele e jogado gasolina no seu rosto. Mas o Robin estava em estado de choque e isso levou as pessoas a acreditarem que ele estava um pouco confuso, imaginando. Na verdade, a maioria das pessoas acreditavam que ele tinha se envolvido num acidente enquanto brincava com o fogo. Enquanto tudo isso acontecia, o Mark resolveu seguir a trilha para saber se encontrava alguma pista do que tinha acontecido ou se outra criança precisava de ajuda, e ele encontrou uma cena que realmente ajudava a contar o que de fato tinha acontecido. Ele imediatamente percebeu que existia uma árvore carbonizada, também existiam pedaços da roupa do Mark fundidos com sua pele. Ele disse que viu 4 marcas similares no chão, o que para ele indicava que o Rob tinha caído 4 vezes ao tentar sair da floresta. O Mark disse que não encontrou mais ninguém naquele local e mais tarde ele deu um depoimento à polícia contando o que tinha visto, e acredito ou não, esse depoimento foi extremamente necessário para solucionar esse caso. Eventualmente, o Rob foi levado de helicóptero até o hospital Memorial Hermann, que fica em Houston, e depois ele foi transferido para o Shrines Burn Hospital, que é um hospital especializado em vítimas de queimaduras. E nesse hospital especializado, os médicos disseram que não entendiam como aquele menino ainda estava vivo. Para vocês terem uma ideia, ele teve 99,5% do corpo queimado e as queimaduras eram gravíssimas. E os médicos disseram que não esperavam que ele fosse sobreviver mais uma noite. Mas milagrosamente ele sobreviveu, e a única parte do seu corpo que não foi queimada foi um pedacinho da sola do pé do tamanho de uma moeda, e foi dali que os médicos conseguiram retirar de tempo em tempo a pele para fazer os enxertos, e o Rob acabou passando por pelo menos 200 cirurgias para que ele pudesse prolongar a sua vida. E era inacreditável que ele ainda estivesse vivo, mas as investigações precisavam continuar para que todo mundo soubesse o que realmente aconteceu. A polícia se envolveu no caso, mas infelizmente os detetives não visitaram a cena do incêndio no mesmo dia em que ele aconteceu, então as evidências não foram preservadas. Então eles teriam que construir um caso baseado nas testemunhas. E foi conversando com as testemunhas que a polícia descobriu que o Rob tinha mencionado o nome de um jovem chamado Rex, que morava na mesma rua que ele. E os agentes foram até a casa do Rex para averiguar essa história toda, mas ele disse que não estava na vizinhança quando tudo aconteceu. Ele disse que estava nadando com amigos em um rio em outra localidade e se pôs à disposição para ajudar em tudo que fosse preciso. Os tais amigos confirmaram o álibi do Rex, e tanto ele quanto seus pais foram considerados muito cooperativos pela polícia, e logo depois ele foi descartado como suspeito. E esse caso acabou chamando muita atenção da imprensa, então diariamente vários repórteres, vários jornais
iam até a vizinhança conversar com os moradores, tentar descobrir mais informações sobre o caso. E a imprensa chegou a ouvir vários vizinhos, também vários amiguinhos do Robbie, mas o relato de um menino especial chamou muita atenção não só da imprensa, mas também da polícia. Esse menino era Donald Collins, que na época tinha 13 anos de idade, e deu entrevista para pelo menos 2 canais. Ele disse que acabou soando um pouco estranho por vários motivos. Primeiro, que o menino parecia muito empolgado para falar sobre o caso. Segundo, que ele conseguia dar muitos detalhes sobre o que tinha acontecido. E segundo a polícia, alguns desses detalhes só poderiam ser dados por pessoas que estavam presentes lá na cena quando tudo aconteceu. E ele chegou a dizer que estava tendo pesadelos com a cena do Robbie desfigurado, caindo e levantando 4 vezes. Ele foi bem específico com esse número de quedas e a polícia já tinha analisado a cena e também já tinha conversado com o Mark, que era a primeira testemunha, e eles concluíram que realmente o Robbie tinha caído 4 vezes antes de conseguir sair da floresta. E outro fato ainda mais bizarro foi que o Donald chegou a coletar pedaços da roupa e da pele do menino que estavam no chão. Isso tudo, claro, que acendeu o alerta vermelho para a polícia. Eles olhavam para o Donald como suspeito, mas eles precisavam de mais evidências para que ele fosse oficialmente considerado um suspeito nesse caso. Então eles começaram uma pequena investigação para descobrir quem de fato era o Donald Collins. E eles descobriram que ele era um menino que, apesar de ter apenas 13 anos, já tinha passado por algumas situações bem traumatizantes. Ele tinha apenas 8 anos quando perdeu a sua mãe e passou a ser cuidado apenas pelo seu pai. O pai dele era alcoólatra, ele bebia muito e também fazia uso de substâncias ilícitas, tudo na frente do próprio filho. Mas com o passar do tempo, pai e filho começaram a beber e usar essas substâncias juntos. O pai do Donald acabou sendo preso por um crime relacionado aos seus vícios e o Colin acabou sendo encaminhado para morar com familiares. Porém, ele não conseguia se adaptar àquela vida com regras e tudo mais e acabava sendo rejeitado pelos próprios familiares. Então, entre os 10 e 13 anos, ele passou por várias casas sem ter um paradeiro certo. E não dá para julgar esses familiares, afinal, a convivência com o Donald não era nada fácil, porque além de ter um comportamento difícil, característico da idade, ele também sofria com dependência de álcool e de outras substâncias. E por fim, ele acabou indo morar com seus tios por parte de mãe, e por coincidência, esses tios também moravam na mesma vizinhança onde o Robbie morava. E um fato importante para essa história é que o Donald também tinha um tio chamado Rex. E fazia pouco tempo que o Donald estava morando com os tios, mas já era o suficiente para ele ser mal visto na comunidade. As pessoas diziam que ele era muito agressivo, que ele agia como um stalker, ele seguia e observava crianças mais novas. E também iniciava conversas sobre sexo com crianças muito pequenas. Por essas e outras razões, as crianças eram proibidas de brincar com ele. O Donald então se sentia muito excluído e não sabia lidar direito com essa rejeição. Ele aparentava ter muita raiva das outras crianças, principalmente as crianças mais novas que tinham uma família feliz. E com o passar do tempo, outras coisas muito piores acabaram sendo reveladas sobre o Donald, mas eu vou falar disso mais pra frente, só pra seguir aí uma ordem cronológica que faça sentido. E os dias iam se passando sem que a polícia conseguisse de fato avançar nas investigações. Os policiais entraram em contato com os pais do Donald, que a essa altura estavam praticamente morando no hospital. E foi durante essa ligação que eles disseram que o filho tinha falado sobre o que tinha acontecido e tinha revelado o nome do agressor. Segundo os pais e enfermeiros que estavam de plantão naquela noite, Robbie revelou com todas as letras que o Donald Collins era o seu agressor. E com essa informação, mais a entrevista que o Donald tinha dado à televisão, a polícia finalmente teve evidências suficientes para que ele fosse interrogado. E durante o interrogatório, o Donald acabou confessando que sim, tinha envolvimento naquele crime bárbaro. E ele acabou sendo enviado para um reformatório sob a acusação de lesão corporal grave. Mas essa história ainda estava muito longe de acabar. E os detalhes que foram revelados ao longo da investigação sobre como o crime de fato aconteceu e qual foi a motivação desse crime deixam tudo ainda mais chocante. No dia 31 de julho de 1998, pouco mais de um mês depois do ataque, a polícia decidiu entrevistar o Robbie no hospital. Os médicos disseram que aquilo não era uma boa ideia, porque o menino estava tomando vários remédios pesados, então ele não estava preparado para conversar com a polícia. Mas os policiais não acreditavam que ele fosse sobreviver por muito tempo e queriam ouvir o depoimento dele antes que fosse tarde demais. Então eles foram até o hospital, coletaram o depoimento do Robbie, mas como era de se esperar, ele deu um depoimento confuso. Primeiro ele disse que não viu ninguém,
Depois ele disse que ouviu cachorros e a porta de um carro fechando. Depois ele também disse que se lembra de estar em chamas. Em algum momento ele disse que lembrava da voz do Donald, mas que também existia a voz de um adulto que ele não reconhecia muito bem. A polícia gravou a entrevista, mas ficou claro que o menino não tinha a menor condição de falar sobre aquele assunto naquele exato momento. Depois de alguns dias, o Rob nomeou outros 2 jovens, mas a mãe disse que o que ele estava relatando aconteceu bem antes do dia em que ele foi atacado. E os médicos disseram que essa confusão mental era totalmente esperada, ele estava tomando remédios muito pesados, estava tendo febre diariamente, então às vezes ele tinha alucinações ou ficava confuso durante conversas. Enquanto tudo isso acontecia, o Donald estava no reformatório e ele tinha uma necessidade muito grande de falar. Ele falava muito, gostava de contar muitos detalhes sobre qualquer coisa que ele falava. Então ele começou a falar sobre o caso do Robbie. Ele disse que no dia em que tudo aconteceu, ele já estava na floresta esperando por uma oportunidade, porque ele sabia que o menino passava pela trilha quase todos os dias. E no dia do aniversário do Robbie, o Donald notou que ele estava muito distraído, mais distraído do que o normal. Então o Donald não pensou 2 vezes e atacou o menino, que tinha apenas 8 anos. Ele teria usado uma corda para imobilizar o menino e depois amarrou o garoto a uma árvore. Ele jogou gasolina por todo o corpo do menino, ateou fogo e ficou esperando para ver o que acontecia com o corpo em chamas. Mas o fogo acabou se alastrando muito rápido e consumiu a corda que prendia o Robbie àquela árvore. E foi isso que possibilitou a fuga do menino. O Donald também descreveu com muita frieza e riqueza de detalhes, como nas palavras dele, o rosto do Robbie se derreteu e os seus olhos pareciam saltar para fora do rosto. E segundo ele, aquilo tudo foi muito engraçado. E o Donald também contou a esses companheiros de reformatório que o motivo dele ter feito tudo isso foi que ele e seu tio Rex tinham anteriormente surpreendido o Robbie e abusaram sexualmente dele. Então, eles estavam com medo de que ele contasse para os pais ou para outras pessoas e decidiram que a melhor forma de resolver aquilo era matando o Robbie daquela forma cruel. E os companheiros de cela do Donald ficaram muito assustados e eles resolveram levar essas informações até as autoridades, mas essas informações não foram suficientes para manter o Donald no reformatório por muito tempo. Ele ficou lá por apenas 6 meses e depois passou a aguardar o julgamento em liberdade. Mas, para surpresa de todos, no ano de 2000, 2 anos depois do ataque, o caso contra o Donald nem chegou a ser julgado. O caso foi considerado improcedente porque as autoridades entenderam que, além do Robbie não ter dado declarações consistentes sobre quem o atacou, o Donald também era muito jovem, ele gostava de aparecer, então ele podia ter dado todas essas declarações somente para chamar a atenção. Ele não foi responsabilizado por esse caso nessa época, mas em 2001 ele foi preso novamente por abusar de um outro menino que também tinha 8 anos. E mais uma vez não ficou preso por muito tempo, porque quando ele tinha 16 anos ele foi preso novamente pelo mesmo motivo, mas com uma criança diferente. E os anos foram se passando e, graças aos cuidados dos médicos e da família, o Robbie continuava vivo. Ele estava sempre envolvido em eventos beneficentes para pessoas vítimas de queimaduras e ele acabou se tornando um símbolo de superação para essas pessoas. E pouco depois de deixar o hospital, Robbie já conseguia falar sobre o que aconteceu de uma forma mais clara. Mas infelizmente a essa altura o caso já tinha sido encerrado e o seu depoimento já não podia mudar nada. Mesmo assim, a família dele não desistiu, eles continuaram procurando por justiça e fazendo tudo o que podiam para responsabilizar o Donald Collins, que eles acreditavam piamente que tinha sido o agressor do seu filho. Eles tentaram reabrir o caso diversas vezes, mas como não tinham evidências novas, a justiça negava todos os pedidos. Porém, no ano de 2010, isso começou a mudar. Já tinham se passado 12 anos desde a data do crime e um advogado muito talentoso chamado Craig resolveu se envolver com o caso. Ele se sensibilizou muito com a história do Robbie e resolveu desenvolver uma estratégia para que o caso fosse reaberto. O plano era que a família entrasse com uma ação indenizatória contra o Donald, porque mesmo não sendo um processo criminal, essa ação daria ao advogado a chance de ter acesso a todos os documentos de anos atrás que foram acumulados nesse processo. Testemunhas que não tinham sido ouvidas na época, incluindo o próprio Rob Middleton, poderiam finalmente contar o que sabiam. E talvez se eles ganhassem essa ação indenizatória, os pedidos de reabertura do processo criminal ganhassem mais força. E nesse mesmo ano de 2010,
Infelizmente, o Rob Middleton faleceu. Ele foi vítima de um tipo de câncer de pele raríssimo que teria se desenvolvido em decorrência direta das queimaduras. Mesmo depois de ter sobrevivido por 12 anos, a morte dele foi considerada homicídio. E claro que o caso voltou a ganhar muito mais atenção depois da morte do Rob. E apesar dele não ter participado do julgamento, 17 dias antes de morrer, ele conversou com o advogado e finalmente revelou que 2 semanas antes do ataque, ele tinha sido violentado pelo Donald. Dessa vez ele não citou o envolvimento de nenhuma outra pessoa. O envolvimento do tio do Donald, o Rex, nesse caso nunca foi comprovado. A mãe revelou um fato muito triste. Ela disse que nos últimos dias de vida do Rob, ele estava muito assustado, com muito medo, porque ele tinha certeza que Deus não o perdoaria. Isso é muito triste porque ele tinha apenas 8 anos quando sofreu toda essa violência. E nada, absolutamente nada, foi culpa dele. O advogado gravou toda essa conversa, que durou 30 minutos, e ele tinha a intenção de apresentar este vídeo como prova testemunhal no processo de ação indenizatória. Pois bem, o julgamento da ação indenizatória aconteceu. O Donald Collins não participou, ele não foi nem mandou nenhum advogado, simplesmente porque ele estava preso mais uma vez, e dessa vez porque ele não se registrou como agressor sexual. O advogado apresentou todas as provas que ele tinha em mãos e também apresentou o testemunho de várias pessoas e o testemunho do Rob, que até então não tinha sido ouvido em nenhum dos processos. E essa estratégia funcionou muito bem, porque o Donald Collins acabou sendo condenado a pagar 150 bilhões de dólares em indenização à família do Rob. Esse foi o maior valor de indenização já registrado nos Estados Unidos em toda a história. Mas é claro que aquele era um valor simbólico. A família não tinha a menor intenção ou esperança de receber um centavo desse valor. O Donald não tinha nada, ele nem trabalhava. Mas o que eles queriam de verdade é que isso chamasse atenção para o processo criminal. E depois dessa ação indenizatória, eles entraram com um pedido de reabertura do caso criminal, e para a alegria da família e de toda a vizinhança, o caso do Rob Middleton foi finalmente reaberto e o Donald Collins foi a júri popular. Mas todos já sabiam que aquele não seria um caso muito fácil de se ganhar, porque existiam muitas peculiaridades. Mas por outro lado, a vida que o Donald levou durante esses 12 anos foi uma vida muito suja. Ele se envolveu em vários casos de ofensa sexual envolvendo crianças de 4 a 8 anos. E ele foi considerado um abusador em série. E já estava preso cumprindo uma pena de 10 anos pelos mesmos motivos de sempre. Mas o julgamento só aconteceu mesmo no ano de 2015. O Donald não demonstrou nenhum arrependimento e no fim do julgamento o júri decidiu que o Donald era culpado pela morte do Rob Middleton, que o câncer de pele só aconteceu em decorrência das queimaduras provocadas pelo ataque do Donald 17 anos antes. O Donald já tinha 30 anos nessa época e foi condenado a 40 anos de prisão. E ele está cumprindo pena lá no estado do Texas. Infelizmente, o Rob não sobreviveu para ver justiça sendo feita, mas eu espero de coração que a alma dele tenha encontrado algum tipo de paz, onde quer que esteja. E eu acho que esse caso nos ensina que não existe poder judiciário perfeito em nenhum lugar do mundo. Gente, esse foi o vídeo. Eu fico por aqui. Beijos, tchau, tchau ou bye, bye.